Fala, sem preguiça, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que vocês escrevem aqui nos comentários. A primeira dúvida é a seguinte: faço 1 hora e meia de musculação, mais 30 minutos de cardio e não vejo resultados. Qual será que é o problema? Bom, nesse primeiro ponto eu vou considerar que você tem uma boa dieta em cima desse objetivo e que também você tem uma ótima avaliação de bioimpedância ou de adipômetro para avaliar sua composição corporal. Pois lembre-se, emagrecimento está associado à melhora da sua composição corporal, ou seja, diminuir excesso de gordura corporal e aumentar a sua massa magra. Sendo assim, vamos focar então nessa característica que você colocou do seu treinamento, ou seja, 1 hora e meia de musculação mais 30 minutos do treinamento cardio. Primeiro ponto que eu ia avaliar é o seguinte: como está a sua frequência semanal? Se você faz somente 2 vezes na semana, provavelmente vai ser muito mais difícil ter resultados bem interessantes para você. O mais interessante que eu recomendo é que você faça pelo menos 4 vezes na semana, pois quando você faz 4 vezes na semana, você consegue distribuir melhor as suas cargas de treinamento e também você consegue recuperar melhor o seu corpo para ter um bom estímulo de treinamento nos dias seguintes que você faz os seus exercícios. O segundo ponto que eu ia avaliar é em relação às intensidades que você realiza, a musculação e o treinamento aeróbico. Na musculação, por exemplo, o que é interessante você fazer? Para saber se você está treinando na intensidade correta, você tem que fazer as suas últimas repetições com dificuldade. O que significa isso na prática, professor? Na prática é assim: suponha que você vai fazer o agachamento. São 10 repetições para você fazer. Então essa 10ª repetição você tem que chegar com dificuldade, mas não precisa travar o movimento. Em outras palavras, para ficar bem mais fácil, você vai ter que fazer um casamento entre o peso do exercício que você coloca para chegar às últimas repetições, que estão marcadas aí na sua ficha de treinamento com dificuldade. Pois, qual que é o grande erro que as pessoas cometem? Vamos utilizar o agachamento novamente como exemplo. Eu pedi para você fazer 10 repetições no agachamento. Você colocou, por exemplo, 5 quilos de cada lado. Você completa essas 10 repetições e acha que está tudo bem. Mas eu falo o seguinte, olha só. Com essa carga que você colocou, uns 5 quilos de cada lado, faz o máximo de repetições que você consegue. Então você vai lá, faz o máximo de repetições e às vezes o que as pessoas cometem de erro? Elas com essa carga de 5 quilos de cada lado, elas chegam a fazer 20 repetições, sendo que eu pedi 10 repetições. Ou seja, esse número de 10 que eu sugeri é uma característica, é um princípio da intensidade do treinamento, é uma referência para você ter diante da intensidade dos treinos. Outro ponto bem interessante que você deve avaliar na musculação é como que você realiza os seus exercícios. Por exemplo, você faz o treinamento de membros inferiores, o treino de pernas, com a mesma qualidade que o treinamento de membros superiores? E por que eu pergunto isso? Pois o treino de membros inferiores, ele aumenta a sua percepção de esforço por causa do glúteo, do quadríceps, grandes grupos musculares que aumentam a sua percepção de esforço. Então, na prática, o que é muito comum? Como é um esforço muito maior, as pessoas tendem a se sabotar e fazer esse treinamento de membros inferiores com a menor intensidade. E um grande erro que tem na prática é o seguinte: suponha que eu coloquei ali 3 séries em cada um dos exercícios. O que geralmente as pessoas fazem? As 2 primeiras séries do agachamento, por exemplo, com menos intensidade, e só vai fazer com intensidade a última série desse agachamento. Isso é um erro. Você tem que completar o que a gente falou. Em todas as séries, de todos os exercícios propostos, fazer todas as séries com aquela carga, que você vai fazer essas últimas repetições com dificuldade. Agora vamos ver se o treinamento aeróbico que você está fazendo também está correto. E o primeiro ponto, novamente, é avaliar a intensidade do treinamento aeróbico que você faz. Se você manter esses 30 minutos todos os dias, somente com a caminhada, do ponto de vista da saúde vai ser ótimo, porque você aumenta a quantidade de passos que você realiza no seu dia a dia, e isso é determinante, ajuda muito na prevenção de doenças metabólicas, como pressão alta, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. Agora, se você quer um resultado estético, diminuir gordura da região abdominal, você vai ter que precisar aumentar um pouco essa intensidade de treinamento. Por exemplo, suponha que na esteira você vai lá, esses 30 minutos, você faz uma corrida a 8 km por hora todos os dias. Só que você tem um condicionamento e suporta correr a 10 km por hora. Então, de 8 para 10, tem uma diferença aqui bem interessante de intensidade, e essa diferença de intensidade também vai fazer com que você tenha mais dificuldade para conseguir diminuir a gordura do abdômen e emagrecer de forma geral. Portanto, se você faz 1 hora e meia de musculação, mais 30 minutos do treinamento cardio e ainda não observou nenhum resultado, confere aí as intensidades do treinamento, se você tem uma boa frequência semanal de treinos, pois essas 2 características vão te ajudar bastante. E a segunda pergunta que vocês me mandaram é a seguinte: musculação aeróbica.
qual é o melhor para emagrecer? Eu dou risada porque essa questão é a que eu mais respondo em quase 20 anos aí da área de educação física. Então vamos fazer você refletir. O que significa emagrecimento? Emagrecimento não é subir na balança e ver que seu peso diminuiu. Isso é perda de peso. Emagrecimento significa mudança positiva da sua composição corporal, ou seja, aumentar o máximo possível que você conseguir manter a sua massa magra, de acordo com as estratégias de treino e dieta, é possível sim aumentar um pouco, e o principal, você diminuir excesso de gordura corporal. Então, na prática, qual é a melhor estratégia para você fazer essas duas combinações? É quando você une a musculação e o treinamento aeróbico. Existe uma história aí na internet que o pessoal sempre tenta colocar o treinamento aeróbico como se fosse apenas um complemento. Faz ali no final, se der tempo, se não fez, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas isso é uma história errada. Essa é uma forma de mentalidade errada de você enxergar o emagrecimento, o papel do exercício físico no emagrecimento. O mais interessante que você tem é colocar os dois na mesma linha, ou seja, da mesma forma, os dois têm benefícios, e quando você une esses dois, musculação e aeróbico, você vai conseguir um emagrecimento muito mais eficaz. Por exemplo, os principais benefícios da musculação para você emagrecer não é o aumento de tecido muscular. Esse aumento de tecido muscular vai aumentar o seu metabolismo de repouso. Esquece essa história, ela é um mito. O mais importante quando você faz musculação para o emagrecimento é o seguinte: você vai ter as duas principais adaptações da musculação. Aumento de tecido muscular vai ser fundamental na prevenção de doenças metabólicas, como pressão alta, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Próstata para os homens, câncer de mama para as mulheres. Além disso, a musculação proporciona aumento da sua força muscular. Quando você aumenta a sua força muscular, você diminui dores musculares, dores articulares. E quando você tem essa diminuição de dores musculares e articulares, aumenta a sua disposição para fazer mais movimentos no seu dia a dia. E essa soma de movimentos diários que você faz, dia após dia, semana após semana, a cada ano, será bem interessante para você conseguir emagrecer. Já o treinamento aeróbico, o que ele proporciona no emagrecimento? Ele vai conseguir aumentar o seu condicionamento físico, vai aumentar a sensibilidade à insulina, isso é determinante para a sua saúde biológica, metabólica, metabolismo, e vai aumentar o número de mitocôndrias no seu tecido muscular. Essa adaptação favorece e facilita a oxidação de gorduras de forma muito mais eficiente do que se você não fizer um treinamento aeróbico. Ah, professor, eu tenho dificuldade para fazer somente uma das modalidades, somente a musculação, somente o aeróbico. Como eu vou conseguir combinar as duas? O ponto de partida dessa história é o seguinte: você tem que avaliar na sua semana os seus compromissos pessoais e profissionais e ver se comprometer com um determinado número de frequência semanal. Por exemplo, são 2 vezes na semana que você se comprometeu, então a partir dessas 2 vezes na semana que você vai, e se você tem 60 minutos para treinamento, a partir daí a gente vai hoje organizar, priorizar a modalidade ou a musculação ou aeróbico, de acordo com as suas preferências e realidade no seu local de treinamento. Então, esquece essa história de que o treinamento aeróbico você pode fazer de qualquer jeito, no finalzinho depois do treino de musculação, ou se não deu tempo, não tem problema nenhum, faz só a musculação que vai ter resultado. Não, os dois têm a mesma escala de importância, e quando você combina esses dois, como eu falei, de acordo com sua frequência semanal e tempo disponível para treino, certamente você vai evoluir e diminuir bastante a quantidade de gordura e manter o seu tecido muscular. Dúvidas? Escreve nos comentários que eu faço um vídeo para você igual eu respondi essas 2 dúvidas de hoje. Aproveite e deixa seu curtir, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, pois isso é muito importante para manter o canal Sem Preguiça aqui no Bons treinamentos, até a próxima e vamos! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!